Saudações esmeraldinas. Chegamos à 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Goiás joga em Belo Horizonte contra o Cruzeiro, revivendo aí duelos da última vez que eles se encontraram na Série B, naquele ano de 2021. Foram 2 empates, um em casa, um fora, mas não temos um retrospecto muito bom lá em BH nos últimos tempos com o Goiás. De qualquer forma, temos coisas positivas para dizer sobre o time, apesar da posição na tabela que continua ali há muitas rodadas. Aquele posto de 17º lugar, parece que o Goiás comprou ali um bilhete, comprou uma hospedagem. É lógico que a gente quer que saia rapidamente, e eu vou falar nesse vídeo aqui porque que eu acho que a gente tem uma pequena possibilidade de deixar o Z4 nesta rodada, ok? Se você conhece o nosso trabalho, já sabe que pode deixar o seu like aí para ajudar o engajamento. Se você não conhece, eu sou o Helder Dias, este é o canal Verde 33 e a gente está aqui sempre para falar principalmente do Goiás Esporte Clube, do futebol brasileiro, de vez em quando, de outros assuntos assim, mas sempre buscando estar atentos aí ao que acontece no esporte, a ligar as coisas com o que acontece no esporte. Aliás, eu quero falar também sobre a Copa do Mundo no final desse vídeo aqui, Copa do Mundo Feminina, ok? Mas vamos falar primeiro da nossa obrigação, do nosso prazer, esse prazer meio doentio, meio dolorido, e para muita gente, espero que seja saudável também, né? Que é torcer pelo Goiás Esporte Clube, principalmente sendo testado ultimamente, nos últimos 10 anos, sobre quão grande é essa torcida, essa paixão pelo Goiás. Bom, estamos aí numa situação difícil, praticamente desde o começo do campeonato. O Goiás se encontra ali flertando, entrando e não saindo da zona de rebaixamento, quanto nas últimas 3 rodadas tivemos essa possibilidade. Os outros clubes estão deixando essa brecha para o Goiás sair da zona, e dessa vez não é diferente. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque Bahia e Corinthians empataram sem gols neste sábado. Eu faço esse vídeo no começo da madrugada de domingo, e o Goiás tem a chance novamente de, vencendo a partida, passar o Bahia e deixar o Z4 como problema de outros, né? Então, pelo menos o Bahia trocaria de posição com o Goiás nesta rodada se o Goiás vencesse o Cruzeiro não sei se vai ser no Mineirão, desculpe, não sei se no Mineirão ou no Independência, mas o Goiás tem essa dificuldade de jogar fora, tem sido um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro. Conseguimos ganhar apenas um jogo nessa campanha até agora, que foi do Vasco, e o Vasco, infelizmente, para os vascaínos, está sendo a bonificação para praticamente todos os clubes, e foi 1-0 que a gente sabe como foi um dos piores jogos desse campeonato, sem dúvida, e o Goiás precisa fazer muito mais do que fez contra o Vasco para ganhar do Cruzeiro, que também ganhou do Vasco lá em São Januário por 1-0. Não que o Cruzeiro seja uma obra-prima de futebol, pelo contrário, o Cruzeiro começou melhor o campeonato do que está agora. O Goiás está, vamos dizer, mais próximo do Cruzeiro do que, e ambos estão muito mais distantes do Vasco. O Vasco precisa melhorar o rendimento urgente e pega uma pedreira que é o Atlético Paranaense nessa rodada. Mas, enfim, infelizmente o problema é do Vasco, nós temos que cuidar do Goiás. E eu tenho uma sensação de que vai ser um jogo tão competitivo quanto foi contra o Atlético Mineiro. Contra o Galo, o Goiás teve muito mais chance de fazer o gol. Foi um 0-0 muito, vamos dizer assim, de muitas nuances, né? O Goiás poderia ter feito um gol no primeiro tempo, numa cabeçada do João Magno, no final do jogo também, em outra bola ali do Alano também, uma cabeçada também, mas muito, muito fora de rumo. Senti falta do João Magno, falei isso no vídeo anterior. Se fosse o João Magno ali, provavelmente a gente teria fechado o jogo com a vitória. Mas o Goiás tem melhorado o seu desempenho desde o segundo tempo contra o Santos. E tem uma vantagem em relação a alguns clubes aí que estão disputando,
que não tiveram essa semana para se preparar. Na verdade, eu acho que basicamente Corinthians, Botafogo e um ou dois clubes a mais aí que tiveram esse meio de semana movimentado. Mas para o Goiás ainda é mais essencial ter esse prazo, porque o Goiás precisa muito mais de alcançar um nível técnico de excelência do que os demais. Vamos dizer assim, o Botafogo, que jogou no meio de semana, poupou o jogador, ele já está no seu nível, a sua velocidade máxima, vamos dizer assim. O Cruzeiro tem que se manter nesse nível. E isso é um problema, porque tem lesão, tem esse jogo, por exemplo, que incomoda, empate em casa igual um empate com um time da segunda divisão argentina, igual o Botafogo fez, apesar de ter jogado com um time alternativo, mas isso tira um pouco do ritmo, né? Eu creio que não vai ser problema para o Botafogo, mas para o Goiás é um problema não chegar a esse ritmo. O Goiás precisa mostrar que está ganhando conjunto, dar um passo a mais além do que fez contra o Atlético Mineiro e do que tinha feito contra o Santos. Então, precisamos ter nesse jogo agora contra o Cruzeiro, pelo menos a manutenção dessa evolução. Não podemos regredir. É lógico que será ótimo, por exemplo, uma vitória. Mas o empate contra o Cruzeiro lá não é de todo ruim. Nós não vamos sair da zona de rebaixamento. Mas eu digo hoje que, pelo que eu estou vendo do Goiás, pelo que eu estou vendo do Cruzeiro, vai ser um jogo tão disputado quanto foi contra o Atlético Mineiro. E falo que vai ser disputado porque o Goiás vai jogar fora. Porque se fosse contra o Cruzeiro aqui, com certeza eu diria que o Goiás teria mais facilidades, vamos dizer, pelo nível técnico, porque o Atlético Mineiro está um nível à frente do Cruzeiro, mas aí tem um fator casa, jogar casa e fora de casa, então eu acho que isso compensa e dá ao Cruzeiro uma certa vantagem. O Cruzeiro fez um gol nos últimos 6 jogos jogando em casa, ele conseguiu empatar de 0-0 com o Curitiba, ele teve alguns resultados muito ruins jogando em casa. O Cruzeiro está jogando melhor fora do que em casa, então é está na parte de baixo dos bons mandantes, embora o Goiás não esteja em boa colocação também como mandante e nem como visitante, tanto é que a posição da tabela corrobora isso. Mas é um jogo em que uma bola bem encaixada pode fazer a diferença. Creio que vai ser um jogo de poucos gols, embora muita gente está apostando aí no Cartola, no Bruno Rodrigues como uma aposta de atacante, fazer muito gol. Não acredito, até porque o ataque do Cruzeiro tem funcionado, como eu disse, pouco em casa. E o Goiás vai jogar, eu creio que de uma forma muito parecida com o que jogou contra o Atlético Mineiro. Contra um time que não é tão ofensivo contra o Atlético. E contra o Galo, por incrível que pareça, apesar da posse de bola ter ficado com o Atlético, quem teve as melhores chances foi o Goiás. E isso pode se repetir. Eu creio que isso pode se repetir porque o Goiás não tem obrigação nenhuma de tomar a iniciativa da partida. Né? Convenhamos, o Cruzeiro está precisando ganhar, precisa reagir, precisa sair desse engasgo que teve no campeonato. Então deve tomar a iniciativa da partida. Tomando a iniciativa, pode sofrer com jogadas que tenham sido bem treinadas durante a semana pelo Goiás e que eu acho que é um ponto forte do Armando Evangelista. Eu creio que ele está conseguindo, por exemplo, tirar um pouco mais do William Oliveira, que é detestado por boa parte da torcida do Goiás, porque realmente começou mal, mas é um cara da confiança dele. Eu creio também que ele não vai começar o jogo com o Meritão, que está chegando, que ao contrário do William Oliveira, é uma grande esperança, e talvez um dos dois não comece jogando, ou o Oyama ou o Morelli. Então, o que está pegando no Goiás é do meio para frente, as definições. Do meio para trás está tudo certo, se não tiver desfalque por cartão, por outra coisa. Está consolidado Tadeu, consolidado o Maguinho, o Sander, o Walter e o Bruno Melo. Dali para frente, até o William Oliveira. Dali para frente as coisas mudam, até lá na frente que o João Magno me parece que também já está meio que consolidado como titular aí do Mister. Pelo menos nesse começo de trabalho dele. Vão chegar outras peças,
tá chegando gente indicada. Aliás, o Matheus Babi é um bom jogador para compor esse elenco do Goiás, que está aí, tá no Atlético Paranaense, não está sendo aproveitado e deve vir para o Goiás, como o Lucas Alter também é do Atlético Paranaense, né? Enfim, eu creio num bom jogo, creio que o Goiás é um bom jogo no sentido de disputado, né? Não tão tecnicamente, mas em um nível parecido. E com menos gol que contra o Santos, fora de casa, mas penso que o Goiás pode ter, sim, uma boa surpresa, pode dar uma boa surpresa para a sua torcida. Eu queria terminar esse vídeo falando também sobre essa Copa, a Copa do Mundo Feminina, que o Brasil vai disputar e que a gente quase não fala, né? Assim, sobre o futebol feminino, e eu digo também da minha parte, né? Mas acho que é um bom momento para a gente parar e pensar nas igualdades e nas diferenças do futebol. Tem gente comparando o futebol masculino com o feminino, não faz sentido nenhum. É um outro esporte. Assim como o vôlei masculino e o vôlei feminino são... a base é a mesma, mas são jogos completamente diferentes, né? Então, precisamos aprender a gostar do futebol feminino. Até vou deixar um link aqui sobre isso que eu falo, também falo sobre narração de jogadores. Vou deixar aqui numa matéria que eu fiz para o jornal essa semana e quero que vocês leiam depois, se for à vontade de vocês, vocês comentem, até mesmo aqui nos comentários que eu sempre peço, né? Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ajuda a gente, já estamos aí com quase 1000, né? Estamos chegando lá. E deixe seu comentário, curta o vídeo, isso é sempre muito importante para nós. E vamos torcer para o Goiás, vamos torcer para o Brasil na segunda de manhã contra o Panamá, estreia do Brasil, 8 horas da manhã, das meninas do Brasil na Copa do Mundo. E vamos tentar fazer com que essa diferença, as diferenças, as rusgas que existem aí com o futebol feminino, a gente consiga aprender melhor o que é esse esporte, né? E eu creio que daqui a um tempo vamos ter um futebol feminino mais forte e com a gente se acostumando mais ao jeito das mulheres jogarem o futebol, que é diferente do jeito dos homens, obviamente, ok? Um abraço, bom jogo pra gente, que o Goiás consiga um bom resultado logo mais contra o Cruzeiro. Até mais.